Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Marcelina Almeida, sou aqui de Belo Horizonte, da Universidade do Estado de Minas Gerais, mais precisamente da Escola de Design, e junto com os meus colegas da ABEC, nós estamos aqui inaugurando um novo canal de diálogo e de conversa com as pessoas que gostam da ABEC, que se interessam pelos temas voltados para os estudos cemiteriais e não só, né, os assuntos que lidam com a morte. E esse canal é o momento em que a gente vai falar um pouco sobre a nossa trajetória, né, a nossa trajetória na condição de pesquisadores. Então, se chama Minha Pesquisa, Minha Trajetória. E eu estou me sentindo muito honrada, muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco da minha vida acadêmica. Muito obrigada pelo convite, gente. Por que a morte ou os cemitérios como tema e como se deu esse encontro? Como é que foi esse início de pesquisa? Na verdade, assim, eu comecei a minha trajetória acadêmica muito jovem, e quando eu entrei para a Universidade Federal, que é a minha escola, né, de formação, eu tinha um interesse muito grande pelas questões voltadas para a história da arte. Então, eu seguia os professores na universidade que faziam essa discussão, né, com esses temas mais voltados para a história da arte. E aqui em Minas, pesquisando história da arte, necessariamente a gente vai passar pelas igrejas do período colonial, visitar essas cidades que são os núcleos coloniais, urbanos, né, Ouro Preto, Mariana. Então, assim, meio que de uma forma não muito explícita, mas implícita, a minha carreira de pesquisa começou assim. Eu interessada em história da arte, eu me via dentro dos espaços coloniais, as igrejas, e ali, obviamente, para além, né, da decoração arquitetônica, da talha, dos artesãos, eu também convivia muito com essa questão dos sepultamentos, então estavam ali as campas, enfim. Entretanto, o meu contato mais acentuado, mais claro, foi quando eu percebi que era exatamente esse tema que eu queria pesquisar, se deu depois que eu terminei o mestrado, também na Federal, quando eu pesquisei história de Belo Horizonte, aí eu já não estava mais tão preocupada com a história da arte, eu já tinha começado a encaminhar minhas pesquisas para a história das cidades, a história social da cultura. E então, eu tinha, assim que eu terminei o mestrado, a Belo Horizonte estava prestes a completar 100 anos. A capital de Minas é muito jovem, né? Então, no ano de 1997 seria o ano de inauguração, né, que completaria os 100 anos da inauguração dessa cidade. E a minha professora, que sempre foi minha tutora na graduação, ela tinha montado um projeto que era fazer um mapeamento dos 100 anos de história das artes plásticas em Belo Horizonte. E como eu havia pesquisado exatamente sobre o processo da construção, de como tinha sido isso, né? Ela me convidou, a mim e outros pesquisadores, para compor essa equipe. Porque, assim, tratar de 100 anos de história das artes plásticas demandava compor um grupo de profissionais com suas devidas expertise. E a mim, ela falou, olha, Marcelina, você está encarregada de fazer um mapeamento de quem são os artistas e artesãos que vieram construir Belo Horizonte, que participaram do processo de construção da cidade, e o que eles fizeram. Eu pensei, não, caramba, onde que eu vou encontrar isso, né? Mas como eu queria muito participar do projeto, e eu tinha acabado o mestrado, e estava assim, em busca, né, de consolidar a minha carreira como pesquisador, enfim,
e contando ainda com esse apoio, né, de uma professora querida, aí eu fui pesquisar. E qual foi a minha surpresa? Assim, corri para arquivo, comecei a tentar encontrar quem eram essas pessoas que tinham trabalhado dentro de um período, foi determinado um período, final do século XIX até as 2 primeiras décadas do século XX, era a minha tarefa, porque outros pesquisadores ficariam com os outros períodos. E qual foi a minha, assim, surpresa e encantamento que, vasculhando esses documentos, os relatos da construção da cidade, eu descobri que muitos dos artistas, artesãos, artistas de formação, outros de formação acadêmica, outros de formação intuitiva, do cotidiano, tinham participado da construção da cidade e tinham os seus nomes também associados ao cemitério do Bonfim, daqui de Belo Horizonte, que é o primeiro cemitério, né, é o cemitério que nasce com a cidade. Havia cemitérios antes, né, da cidade ser inaugurada, tinha os cemitérios ad sanctus, nas igrejas que foram demolidas e que foram destruídas, mas esse cemitério novo, recém-inaugurado, né, que nasce junto com a cidade, eu percebi que então havia esses artistas. E, na verdade, esse foi o ano de 1995, porque a gente queria liberar todos os nossos produtos dessa pesquisa exatamente no ano de 1997. Então, eu comecei a visitar o cemitério do Bonfim com esse propósito para pesquisar artistas. Quem eram os artistas? Quais eram as marmorarias? E foi um momento, assim, para mim, de descoberta. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero pesquisar. Para os produtos desse projeto, né, dos 100 anos de história das artes plásticas, não dava para eu falar só do cemitério, obviamente, né? E eu tinha que falar de outros artistas, outras coisas, outras questões. A gente lançou os produtos que haviam sido pensados, né? Na época, muito chique, era ter um CD-ROM, um vídeo que foi preparado por uma equipe de pessoas qualificadas, né, para contar um pouco dessa história. Cada período teve uma exposição na cidade e um livro. Nós também lançamos um livro. Só que no capítulo que eu escrevi para esse livro, eu não consegui dimensionar totalmente a história do Bonfim. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Foi quando eu comecei a procurar outras pessoas que estivessem pesquisando um tema parecido, né? E é assim que começou esse meu encontro, né, com os temas voltados para pesquisa cemiterial. Eu fui buscar referências com outros professores. É o momento em que eu conheço a professora Maria Elísia Borges, que é uma figura importante na nossa história, na nossa trajetória. Eu fui encontrar professores fora do Brasil, que aí eu fui buscar pares, pessoas que estivessem pesquisando o mesmo tema, né? Agora, o curioso é que antes desse projeto, que esse projeto é como se ele fosse, assim, é o momento em que a ficha cai, né? Mas durante a graduação, por exemplo, né, ainda na graduação, eu cheguei a fazer um trabalho de investigação de campo com um professor de antropologia, ele era um professor de antropologia cultural, e ele deu a gente uma tarefa, que a gente tinha que escolher um cemitério da cidade e visitar esse cemitério e entender como que as pessoas naquele momento estavam vivendo a experiência da perda de um parente. Então, a gente tinha que assistir velórios. E eu escolhi, não, enfim, na época, eu era muito jovem, estava com 19, 20 anos, tem muito tempo. Aí, eu e uns colegas, nós escolhemos um cemitério, que é um cemitério parque aqui da cidade, o Cemitério da Paz, e eu adorei fazer a pesquisa. Os meus colegas ficaram morrendo de medo, todo mundo fugia, e eu não. Eu ali, assistindo os velórios, tentando parecer um pouco invisível para que as pessoas que estavam ali, né, velando o seu ente querido, não se sentissem incomodadas com a minha presença. Fiz amizade com os administradores do cemitério.
Então, veja bem, eu acho que esse tema, na verdade, ele estava sempre latente, né, no meu gosto, naquilo que eu queria pesquisar. Então, esses são os meus, eu acho que são os meus starts, eu acho que é por aí. Próxima pergunta. Quem ou quais são as maiores referências, autores, ações na formação para a temática? Eu tenho uma lista enorme de pessoas que me influenciaram, tanto professores que estão aí, né, que estão ainda aqui com a gente, né, e a quem eu tenho muito que agradecer, como também autores estrangeiros, pesquisadores, que acabaram abrindo essas trincheiras, né? Dos professores, que são as minhas referências aqui no Brasil, eu não posso deixar de falar, de forma nenhuma, da minha orientadora de mestrado, que é a professora Eliana Dutra, porque foi com ela, embora eu seja muito grata à minha professora da graduação e da iniciação científica, foi na época do mestrado que eu, de fato, entendi o que era ser uma pesquisadora. A Eliana sempre foi uma pessoa muito rigorosa, e eu aprendi muito com ela. Então, eu não posso deixar de citar o nome dela. Outra pessoa que foi muito importante, e ainda é, na minha vida assim, acadêmica, é a minha orientadora de doutorado, a Dalgisa Arantes Campos, também uma pessoa muito difícil, né, uma pessoa dura, né, assim, casca grossa, mas uma pesquisadora importantíssima, principalmente aqui em Minas Gerais, para as questões que envolvem a morte barroca, né, a piedade barroca. Eu aprendi muito com ela. E ela sempre me deixava muito solta no doutorado, mas também quando ela cobrava, ai meu Deus, né, a lenhada era dura, né, então eu aprendi com ela. E eu estou falando aqui dentro da UFMG. Fora da UFMG, uma professora que eu não posso de forma nenhuma deixar de citar o nome dela, pode parecer às vezes redundante ou rasgação de seda, mas não é, é respeito e devoção, assim, de agradecer o tanto que essa pessoa foi importante, que é a Maria Elisa Borges, né? Ela, no meu ponto de vista, ela é uma das pioneiras, né? A gente tem outros pesquisadores, claro, mas a Maria Elisa é corajosa de levar esse tema da pesquisa da arte da arquitetura tumular para dentro dos congressos, de me proteger, às vezes, quando eu estava falando alguma bobagem em algum evento, ela me protegia, e eu aprendi muito com ela, né? Então, essas 3 pessoas aqui no Brasil são fundamentais. Quando eu fiz o meu doutorado, eu tive a oportunidade de estudar um período em Portugal, e tem um professor lá em Portugal que foi muito importante. É lógico que teve o meu co-orientador, mas o professor José Francisco Queiroz, ele nem era meu orientador, eu descobri, né, o contato com ele pela internet, e quando eu me mudei para lá para fazer o meu estágio de doutoramento, eu fui atrás dele, e ele foi muito generoso comigo, sim, me cedendo material, me levando para visitar os cemitérios lá no Porto, me contando as histórias. Ele foi muito... E é um pesquisador incrível, assim, ele é uma figura respeitadíssima dentro dessa temática ali, né, em Portugal. Eu devo muito, né? Eu quero muito agradecer. Tomara que ele assista esse vídeo, que ele vai ver o tanto que eu sou grata a ele. Agora, em termos de outras referências, para além dessas pessoas que eu disse, eu não posso deixar de falar dos pesquisadores, né, da historiografia francesa, né, que são os desbravadores desse tema, que a gente tem que pensar aí no Jacques Legoff, Michel Vauvel, o Philippe Herrier, que são figuras e leituras, né, obrigatórias, assim, e marcaram imenso, né,
eu penso, a minha formação e a de muitos colegas que se interessam por esse tema, né? Muitas vezes um tema tão áspero, tão difícil, né, de se lidar. É isso, são eles, queridos. Obrigada. Qual a importância dos estudos sobre a morte, cemitérios, para a apreensão da sociedade e das culturas humanas? Eu sou assim. Todas as vezes que eu viajo para algum lugar, seja ele qual for, pode ser para a praia, eu sempre falo, a gente precisa visitar o cemitério. Eu penso que um dos lugares mais sensacionais para a gente poder conhecer uma cidade, conhecer as pessoas, o que elas pensam, como elas são os cemitérios. E nesse sentido, o cemitério, lógico, né, ele está ali relacionado com todas essas questões que envolvem os estudos da morte. Então, no meu ponto de vista, não quero desprezar outros temas, outras questões, mas estudar a morte, né, e pensar esses espaços de culto aos mortos, porque eles vêm se modificando ao longo da história, é um momento, assim, peculiar para a gente poder entender como que uma determinada sociedade, um determinado momento, um contexto, né, pensa, né, como as pessoas pensam e elaboram a sua maneira de lidar com essa questão, que ela é para sempre, né? A morte, ela pode mudar a maneira como a gente enxerga, mas ela está aí, ela está presente, né? Eu posso ter uma proximidade, um momento, né, na história em que as pessoas estavam ali vivendo essa experiência da morte, né, muito mais próximas, ou hoje, na sociedade em que a gente vive, em que as pessoas querem se afastar dessa discussão, mas a vida está aí, né, mostrando que essa é uma discussão inescapável, né, a morte está aí, nos acompanhando. Então, é importante estudar e transformar essas pesquisas, esses conhecimentos em material que nos permita entender melhor sobre nós mesmos, né, sobre as sociedades que nós estamos construindo. Para mim, essa é a coisa mais fundamental. Próxima pergunta. Qual a importância da ABEC em sua caminhada e para os estudos funerários no Brasil? Não, muito difícil eu falar disso, porque eu acompanhei todo o processo, né? Eu estava na USP, em São Paulo, em 2004, quando nós fizemos o primeiro encontro. Eu me lembro que o Eduardo Rezende, que é outra pessoa fantástica, né, que me ajudou muito, né, na época em que eu comecei a fazer as pesquisas, eu entrei em contato com ele, a gente trocava, né, informações, livros, né, ele tinha uma produção, ele me cedeu muita coisa, e quando ele e Maria Elísia, né, decidiram fazer esse encontro na USP, e eles me chamaram, me convidaram, vem, vamos apresentar um trabalho. Foi muito legal a gente poder se reunir ali no auditório, né, e conversar e pensar sobre a constituição dessa associação, e eu fiquei muito feliz, né, e fico muito feliz de saber que eu estava ali e ainda permaneço, né, e como a ABEC, ela vem se transformando e ganhando uma solidez, um respeito, né, aquele grupo de professores, né, de pesquisadores, os meninos muito jovens, né, lá do Rio Grande do Sul, eu me lembro do Tiago, da Kate, do Fábio, e eu lembro, assim, da própria Elis, né, que eu conheci, Elisiana, a gente se conheceu ali naquele evento, e a gente percebendo como que nós fomos criando um grupo de pesquisa, a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, é hoje uma instituição de reconhecida qualidade de produção de pesquisa, de produção acadêmica, essa regularidade com que a gente vem realizando, com muito custo, tudo é feito com muita dificuldade, né? Mas a gente é persistente
E apesar de todos os pesares, apesar das dificuldades ou dos desentendimentos, a gente continua mantendo a associação, e eu penso que hoje, por exemplo, no momento em que a gente está vivendo agora, né, nesse contexto 2020, né, dessa pandemia, da Covid, como que nós temos proposto, né, como que a ABEC tem proposto umas discussões e reflexões importantes, né, para se pensar os cemitérios, a morte, o luto, o suicídio, todas essas questões. Então, eu fico muito orgulhosa de fazer parte dessa associação, né, de ter estado ali no momento da fundação, faria tudo de novo, né, e espero que tenha uma vida longa, né, que a gente possa ainda fazer muitas coisas juntos, né, essa associação, ela merece o nosso cuidado, o nosso carinho, o nosso respeito. Então, para mim, é uma das associações das quais eu mais orgulho de fazer parte. É isso. Próxima pergunta. Alguma história de cemitério preferida? Tem. E eu tenho um monte de histórias preferidas de cemitério. Aqui em Belo Horizonte, eu sou responsável pelas visitas guiadas ao cemitério do Bonfim. Começou assim, eu já fazia as visitas, né, como eu disse no início dessa nossa conversa aqui, que eu já pesquisava o cemitério há muitos anos. Eu fui professora da rede municipal de ensino daqui durante 17 anos, levei meus alunos, e quando eu entrei para a universidade, quando eu fiz concurso e entrei para a UENG, e comecei a trabalhar com os meus alunos do curso de graduação em design de ambientes, e levar esses alunos, essas alunas, né, porque no curso de design de ambientes nós temos uma predominância das meninas, né, tem garotos, tem meninos, mas em menor número. E eu levava essas turmas para conhecer o cemitério do Bonfim, e foi a partir dessas visitas acadêmicas que acabou surgindo o projeto das visitas guiadas, que desde 2012 também a gente vem mantendo uma regularidade. E nessas visitas que a gente faz no cemitério, a cada vez que a gente vai lá, a gente descobre uma história nova. É contado para a gente uma história diferente. Todo mundo sabe, pelo menos aqui em Belo Horizonte, do personagem da Loira do Bonfim, que é uma lenda urbana, que habita a imaginação, o imaginário das pessoas que vivem aqui há muitos anos. E numa dessas visitas guiadas, certa vez, era um dia de semana, a gente estava acompanhando uma escola, e eu estava com um grupo de alunos, assim, adolescentes. A gente ia visitar um túmulo, que também é um túmulo muito querido aqui, que é o túmulo da Irmã Benigna, que é um túmulo de devoção, as pessoas vão ali deixar flores, e eu estava com esse grupo de alunos ali, visitando, né, e contando a história da Irmã Benigna, por que aquele túmulo é um túmulo devotivo, enfim. E era uma segunda-feira, e essa senhora, tinha uma senhora parada ali perto do túmulo, e eu pedi licença a ela, falei, olha, eu vou falar um pouco da história aqui da Irmã Benigna, e depois eu vou contar para os alunos a história da Loura do Bonfim, porque a gente sempre faz isso, né? E aí eu falei, eu vou incomodar a senhora? Ela falou, não, absolutamente, eu vim aqui fazer minha oração, mas pode ficar aqui, eu gosto de aprender. E aí eu comecei a contar a história da Loura, as crianças, contei primeiro, obviamente, a história da Irmã Benigna, e depois contei a história dessa personagem, né, que vem assustando, né, motoristas de táxi, motoristas de ônibus, no início do século passado, eram os motorneiros, né, que guiavam o bonde, também ficavam aterrorizados com a Loura, com essa personagem ímpar. E aí teve um momento, e os meninos, assim, muito atentos, ouvindo a história, porque eles gostam dessa história da Loura. Aí a senhora falou assim, deixa eu contar para vocês uma história.
eu já fui confundida com a loura. E eu falei, ah, como assim? Conta a história. E ela, assim, uma senhorinha, devia ter uns 70, 75 anos, não perguntei a idade dela, mas assim, o cabelo louro, né? E ela disse, olha, eu sempre venho aqui. Ela falou, eu gosto de vir aqui toda segunda-feira, que é o dia da oração pelas almas, né? Dentro do calendário aí católico, cristão, né? É o dia da oração pelas almas. Ela falou, eu sempre venho aqui fazer as minhas orações em intenção à alma da irmã Benigna. Eu venho cedo, agora era um dia cedo, nessa segunda-feira era cedo. E ela falou, mas teve um dia que eu não pude vir cedo, porque eu tinha um compromisso, mas eu cheguei aqui, já era bem de tardinha, quase horário do cemitério fechar, mas o pessoal da guarda me conhece e falou, não, a senhora pode ir lá fazer a oração da senhora. E ela foi até a quadra, onde fica o túmulo da irmã Benigna, e ela disse que já estava assim, caindo, né, à tarde, né, o cemitério mais vazio, enfim, e ela ficou assim na ruazinha lateral, perto do túmulo, lá fazendo as orações. Quando ela olhou assim para o lado, estavam descendo a uma certa distância dela duas garotas, assim, pareciam duas adolescentes, e as meninas olharam para ela olhou para as meninas assim, aterrorizadas, começaram a gritar, olha, a loura. Só que ela disse, eu não entendi que elas estavam falando loira. Eu entendi que era ladrão. As meninas começaram a correr e a senhora assustou, porque ela falou, nossa, tem um ladrão aqui, eu vou correr. E começou a correr também. Então, as meninas corriam, a senhora corria, as meninas eram muito mais rápidas do que ela, né? Conseguiram atravessar o portão principal, gritando lá, apavoradas. E quando ela conseguiu chegar até lá na portaria, cansada, ofegante, e falou pro rapaz, né, da guarda municipal, falou, ai meu Deus, eu acho que tem um ladrão lá dentro. Aí o guarda, assim, estava morrendo de rir, falou, não senhora, as meninas passaram aqui apavoradas, dizendo que tinham visto a loura perto do túmulo da irmã Benigna. Ou seja, essa história, a senhora estava morrendo de rir, contando essa história pra gente, e ela falou assim, olha, as meninas devem estar até hoje em casa dizendo que viu a loura, que a loura existe de verdade, que não é uma lenda, e com um acréscimo. A loura já não é mais aquela jovem diáfana, né, jovenzinha. A loura envelheceu, né? Então já era uma senhora, uma velhota, né? Então essa é uma das minhas histórias assim preferidas. Todas as vezes que eu levo a turma para conhecer o cemitério, eu gosto de recontar, né, essa história dessa senhora que tão generosamente ali deixou que eu atrapalhasse o momento dela de oração e ainda preencheu, né, a visita com uma narrativa tão divertida. Eu penso que os adolescentes que foram nessa visita estão rindo até hoje, né, assim, se divertindo. E isso é muito legal para mim, porque mostra que, embora a gente esteja ali dentro do cemitério, a gente sabe que ali estão enterradas várias histórias de tristeza, né? É um cemitério, né, gente? Ali estão as pessoas, elas morreram, né? Mas ali emergem histórias que tornam o lugar divertido, de prazer, de conhecimento, de troca, né? A gente acaba aprendendo muito, né? Eu teria imensas outras histórias para contar, mas eu vou deixar para uma próxima, que aí eu conto as outras histórias de fantasmas e de gente fugindo de fantasma. Essa eu não vou deixar. Me chama para a próxima que eu conto, ok? Eu que agradeço, vocês são muito queridos. Contem sempre comigo, estou aqui para sempre ajudar. Muito obrigada, abraço, beijão.